A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos vieram nesta noite com o desejo de ouvir a palavra de Deus? Então, quem amar a palavra de Deus, eu quero que dê para Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Que bom que você veio. Deus te trouxe a esse lugar. E Ele tem uma palavra para você no Antigo Testamento. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, é aqui onde Deus falará conosco nesta noite. Eu fui muito edificado, principalmente nessa tardezinha, ao refletir sobre esse texto das Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo de número 27, que diz-nos assim: agora, pois, foste servido em abençoares a casa de teu servo, para que seja ou esteja perpetuamente diante de ti, pois tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Quem crê nessa palavra? Eu vou ler novamente, para que os irmãos degustem da leitura, porque, irmãos, a Bíblia incentiva tanto a leitura da palavra, que se nós meditarmos bem no que ela fala sobre a leitura, você vai entender que Deus edificará você só em simplesmente você ler. A palavra lida, somente lida, já traz para nós as revelações de Deus. Então veja bem o que é que Davi está dizendo em sua oração diante de Deus. Perceba bem o que ele diz em relação à sua família. Ele diz assim: agora, pois, foste servido abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Isso aqui está recheada, esta parte bíblica, de tantas informações a respeito da família. Mas a principal coisa aqui, o que se destaca, é a preocupação de um homem de Deus em interceder junto ao Pai pela sua casa. Olhem, a palavra de Deus manda que você fale sobre o Senhor para a sua família. Ela fala para você instruir sua família nos caminhos do Senhor. Mas saiba que a Bíblia dá uma vazão muito grande para a intercessão em favor da família. Você percebe nos evangelhos que Jesus chegava a curar e ressuscitar pessoas por causa do pedido da família. Se vocês veem o caso do filho da viúva de Naim, se vocês veem o caso da filha de Jairo, vamos lá em casa cuidar da minha filha que está à morte. O caso de Lázaro, vai lá e diga a Jesus que Lázaro, a quem ele ama, está doente. E Jesus vai lá, o homem já tinha morrido quando ele chega e ele ressuscita. Vocês percebem que assim como a Bíblia mostra
que é necessário ensinarmos a nossa família os retos caminhos de Deus. É também necessário, igualmente necessário, que nós sejamos intercessores, nos preocupemos com a intercessão da nossa casa. Eu gostaria de que você entendesse uma coisa: às vezes você vai tentar instruir os seus com a palavra e eles não aceitam, mas eles não podem impedir de você exercer seu papel sacerdotal com a família. Tem gente que, se você disser, alguém da sua família, eu vou falar de Jesus hoje para você, ele diz, não precisa, não, eu já sei. E você não vai lançar pérolas aos porcos, você não vai forçar alguém a ouvir a palavra. Porém, você tem o recurso da oração. E Davi está aqui fazendo o papel sacerdotal, suplicando a Deus em favor de sua família. E é interessante que essa oração ele faz a Deus depois que Deus lhe dá um não como resposta. Ele já tinha feito uma oração e Deus tinha rejeitado o seu pedido. Mesmo assim, Davi está animado para interceder pela sua casa. Davi tinha dito, Deus, eu quero construir um templo para a tua arca ficar abrigada. E Deus disse, eu não quero que você construa uma arca, a minha casa para a minha arca, porque você é um derramador de sangue. Ele tinha saído em várias guerras e tinha vencido todas. E a guerra é legítima, mas derrama-se muito sangue, até porque se não derramaram dos outros, o seu é derramado. Então ele tinha derramado muito sangue, Deus rejeitou o seu desejo de levantar a casa dele, o templo. Mesmo assim, Davi disse que se animou em fazer uma oração. Se você ver do mesmo capítulo, você vai ver no verso 25, quando ele diz assim, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo, que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança. Em outra versão diz, se animou em fazer essa oração. Então ele, mesmo recebendo não como resposta, porque nós temos que amadurecer e saber que tem coisas que Deus veda para a gente, e essa resposta negativa de Deus é nossa sorte no amanhã. Mesmo assim, nós não devemos desanimar em interceder pela nossa casa. Às vezes nós desistimos de orar pela nossa casa e por outras causas, devido a Deus nos vedar de certas coisas, e nós não queremos, não lidamos bem com essa resposta negativa de Deus. Porém, se você olhar para o passado, você verá que o motivo pelo qual hoje você tem muitas vitórias foram os nãos que Deus te deu no passado. Eu vou repetir para você. Se Deus não tivesse te dito não, muitas vezes na vida, nem aqui você estava mais. Então Ele precisou dizer não para ti, para poder te encaminhar por onde Ele queria. É meio cômico, mas eu não tenho contas. Quantos nãos eu recebi na minha juventude de moças com quem eu desejei me casar. E foram tantos nãos que um dia eu quase perco a esperança de me casar.
E o diabo ainda colocou uma mulher na casa de papai, 10 horas da noite, e eu tinha saído. Uma senhora casada na casa de papai e mamãe, 10 da noite, conversando alto sobre casamento. Meu pai, pai de 5 filhos homens, 2 mulheres. Quando eu vinha, chegando em casa, alguns metros, eu a ouvi dizer: irmão Mauro, preste atenção. O senhor tem 5 filhos, 4 se casam, mais um pode se preparar. E eu botei a cabeça assim, o ouvido para lá, para ver quem era. Esse não casa nunca. Aí mamãe foi perguntar, não sei para que ela perguntou, e disse assim: quem é que não se casa, minha filha? Aí ela disse: é o Cicinho comigo. Se aquele dali não casa nunca. Aí mamãe foi cair na história de perguntar por quê. Ela disse: porque é feio demais. Pronto. Além de Deus ter me dado tantos nãos, ainda permitiu aquela pobre mulher dizer um negócio desse na minha chegada. E eu fiquei impressionado. Eu chegava diante dos espelhos e me olhava se realmente eu era feio do jeito que ela disse. E eu acabei achando que eu era mais do que ela disse. E eu disse: será no mundo, meu pai, que é desse jeito? Se Deus não me dá não várias vezes, então com quem eu teria me casado? Será que não teria sido uma tragédia no meu ministério? Porque eu lhe digo, a tragédia e o fracasso de muitos ministros do Evangelho não é a capacidade deles pregarem, nem é a capacidade deles espiritualmente. Eles muitas vezes são homens consagrados, mas a desgraça de muitos ministros são suas esposas. Eles são ungidos, consagrados, o ministério arde no seu coração, mas muitas vezes as esposas pensam noutra coisa. E como que ele vai fazer a obra com uma parte sem segui-lo? Só se ela foi embora e ele não pode mandá-la. Agora, se ela foi deixá-lo sossegado, aí Paulo diz: nesse caso é outra coisa. Paulo mesmo parece ter sido casado antes de se converter, porque quem pertencia à entidade que ele pertencia, que era o Sinédrio e coisas próximas, deveria ter a sua esposa. Mas lá na frente ele disse: se todo mundo fosse igual a mim, não se casaria. Então naquele caso ele não estava mais casado. Então, queridos, Davi recebeu um não de Deus, e eu recebi já muitas vezes. E hoje eu entendo, agora isso leva tempo para entender, que são esses nãos que Deus usou para nos abençoar depois. Então, agora Davi vai a Deus, depois desse não que recebe, e ele agora vai fazer uma súplica pela sua família, e ele diz: Senhor, tu foste servido em abençoar a casa do teu servo. Ele tinha certeza, aleluia, que a casa dele era abençoada, e que Deus era servido nisso, aleluia, que Deus se sentia servido em abençoar a sua família, em abençoar a sua casa. Que nesta noite isso aconteça com você também, que Ele se encarregue de abençoar sua família e seja servido nisso. E ele prossegue dizendo: para que esteja perpetuamente diante de ti. Agora, interessante que nessa súplica que ele faz, reconhecendo a bênção de Deus, ele poderia ter colocado antes de tudo em pauta a seguinte expressão: Senhor, tu foste servido em abençoar a minha casa, para que ela tenha muito ouro.
muita prata, muito cobre, muito bronze. Tu foste servido em abençoar a minha casa, para que ela tenha fama, dinheiro e outras coisas mais, saúde. Todas essas coisas não são boas, mas ele prioriza o que deve ser priorizado. Deus, tu abençoaste a casa do teu servo para que esteja perpetuamente diante de ti. Ou seja, do que valeria a casa dele ter milhões em dinheiro, ter milhares de quilos de ouro e ter tantas coisas mais, se não estivesse diante de Deus? Porque nós oramos tanto por bens materiais, quando o bem maior que podemos adquirir na terra é a certeza do tesouro do céu. Nós não estamos pregando uma mensagem para que você peça miséria para a sua família. Fazer apologia à miséria é no mínimo masoquismo. Pelo contrário, nosso Deus é abençoador. Mas se você tiver sorte, entre aspas, você viverá entre 80 e 100 anos no máximo, e terá pouco tempo na terra para desfrutar de tudo o que você tem. E muitos de nós que estamos aqui, se vivemos o dobro do que vivemos, do que já vivemos, e continuarmos amontoando coisas como a gente vem, então, quando a gente tiver com 80 e 100 anos, teremos o dobro do que temos. Então, isso servirá para quê? Nossos futuros filhos, netos, sobrinhos, coisas assim. Não fizemos nada de errado. Entesourar para os filhos e para os que vêm depois é bíblico. Aliás, quando nós nascemos, nós também herdamos muitas coisas que os nossos pais deixaram. Então não é errado você ter, adquirir, e muitos são egoístas e dizem assim: não, eu não quero adquirir nada na vida não, para deixar para quem? Isso é egoísmo. Enquanto você viver, você desfruta do que Deus der, e quando Deus lhe levar, quem ficar, desfruta também. Isso é o curso natural da vida. Mas o que não se pode é colocar na frente nenhuma bênção para a família, nada de bênçãos materiais na frente do que é espiritual. Davi disse: para que a minha família, ou a casa do teu servo, esteja perpetuamente diante de ti. Olha, irmãos, desde pequeno que eu crio meus filhos dizendo a eles que o maior presente que eu quero deles é uma entrega total ao Senhor. Pode perguntar a todos os dois, pode perguntar. O maior presente que eu quero todos os dias dos pais é olhar e vê-los servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Nunca cobrei a perfeição de nenhum dos dois, pelo fato de eles serem filhos de bispos, filhos de pastor. Você tem que ser desse jeito, e colocá-lo dentro de uma forma, por causa do meu ministério. Nunca quis fazer isso, sabe por quê? Porque eu sei que tem muitos filhos de pastores frustrados, que os pastores vedam tanto, que eles não são pessoas normais, e quando crescem, eles querem criar asas, porque foram criados presos. Eu nunca criei eles presos, como não levo a igreja presa. Eu prego a palavra, e vai chegando nos corações. Porque se a palavra de Deus não transformar, estatuto de igreja nenhuma muda ninguém. Está entendendo, irmão? É isso aqui. Então, a maior riqueza para a sua família é essa. E Davi intercede dizendo: para que esteja perpetuamente diante de ti. Esse era o bem maior que ele queria. E aqui ele termina dizendo: porque tu, Senhor, a abençoaste. E ele tem certeza de uma coisa: se o Senhor a abençoar, ela ficará abençoada para sempre. Olhe, querido, se Deus te prometeu a bênção, você está abençoado para sempre. Onde você entrar, a bênção lhe acompanha. E nós expressamos, humanamente falando: vou à igreja buscar a minha bênção.
quando a bênção já está sobre nós. É só força de expressão. Mas na verdade o Senhor, quando abençoa, está abençoado. Agora, se ele é amaldiçoado, está amaldiçoado também. Não tem nada que possa tirar. Ele é assim. E sobre aquele que serve ao Senhor, a bênção do Senhor estará na sua vida e na sua casa. Eu profetizo isso para a sua família, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Olhe, meu querido, ficará abençoada para sempre. Agora, uma coisa que eu quero dizer a vocês: claro que essa oração que Davi faz pela família, e a que você vai fazer no altar daqui a pouco também, não vai quebrar o livre-arbítrio de sua casa. Você faz a sua oração aqui, Deus vai lá na sua família e convence. Mas, irmão, via de regra, Deus não vai obrigar alguém a ser abençoado, se ele não quer ser abençoado. Mas a sua parte é fazer como Davi fez: meu Deus, que a minha casa permaneça diante de ti. Essa deve ser a sua intercessão. Certamente o Espírito Santo vai lá e comunica a sua verdade. E a algum momento essa pessoa vai estar passando por uma luta e vai procurar a presença de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que nunca procurarão a Deus enquanto não caírem do cavalo. Você vai interceder por alguém de sua família, e enquanto ele estiver bem, ele não quer Deus. Agora, no dia que ele cair do cavalo e quebrar a cara, ele vai dizer que nem Saulo: Senhor, Senhor, quem és tu? Enquanto Saulo vivia montado num cavalo perseguindo o povo, ele matava quem ele queria. Mas no dia que ele caiu no cavalo e não pôde mais andar, ele diz: quem és tu, Senhor? Daquele dia em diante a vida dele mudou. Tem gente, irmão, que você intercede, mas tenha certeza que elas nunca dirão Senhor, Senhor de todo o coração, enquanto elas não caírem, não quebrarem a cara e não tiverem mais outra chance. Outras somente de ouvir. Eu tenho gente convertida ao Evangelho daquele tempo, quando eu pregava há 25 anos, com um Fusca e uma cornetinha de vender pomada em cima do Fusca. Os caras diziam rua acima, rua abaixo: olha a pomada, pomada tal e tal. E eu naquela cornetinha: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E tinha gente, gente que estava em casa, ouvindo de casa, e por causa daquilo se converteu a Jesus Cristo. Tem gente assim, mas tem outras que não. Enquanto mais Deus dá, mais afastada ela fica. Enquanto Deus mais acumula de bênção, mais longe ela fica. Porque quando Deus abençoa, elas ficam entendendo que Deus está apoiando o erro delas. Aí lá na frente, aí Deus puxa a corda da pipa, e ele vai entender que o Senhor é Deus, só quando cai do cavalo. Mas suas orações vão funcionar perfeitamente, de uma forma ou de outra. Não ficará sua oração sem uma resposta. Eu vejo aí um grande artista, aí no meio secular, que agora está também rumando para cantar nas igrejas. É de uma igreja muito reconhecida, e parece que os pastores dele entenderam que ele tem muitos compromissos seculares e tem que cumprir. Mas você vê que aquele cara, quando está cantando secularmente, o rosto não brilha, porque é uma empresa que já fez compromissos, e pelo jeito ele tem que trilhar aquele caminho até chegar no momento lá. Eu ainda não coloquei na rádio para tocar, porque quero ver a libertação total. Eu coloco alguém que canta na rádio que não está firme no Senhor, se eu não conhecer. Mas na hora que eu vejo que está bagunçado, eu tiro logo da rádio. Mas eu percebo que aquele rapaz está numa sinceridade, num amor por Deus. E ele estava testemunhando essa semana, agarrado com a sua mãe e dizendo: obrigado, mãe, pelas orações que a senhora fez por mim. Por causa das suas orações, eu estou aqui servindo a Deus. Aleluia. E ele está feliz com Jesus,
quer vitória, vai chorando, geme e chora, gravou de Matos Nascimento, vai passar do Gerson Rufino, está cantando tantas coisas, e alguém foi perguntar recentemente a ele: meu irmão, qual é a música mais linda que você encontra no mundo, nessa vida? Se você tivesse que escolher agora, ele disse: é o 15 da harpa. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, e começou a cantar, e a gente percebe que vem de dentro. Eu creio que aquele rapaz, ele vai parar de cantar secularmente, ele não vai suportar cantar secularmente, nem que ele perca dinheiro, porque a mãe dele já o colocou diante dos céus, e quando Deus abençoa, está abençoado, e ele quebrou o seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que seja assim também na sua vida. E aqui eu quero me preparar para o encerramento dessa mensagem, dizendo o seguinte a vocês: quando Davi, ele disse: tu abençoaste a casa do teu filho, e ela será abençoada para sempre. Essa oração, eu já disse, ela não quebrou o livre-arbítrio da família de Davi. Sabe por quê? Porque Davi teve 3 filhos que lhe deram dor de cabeça. Um foi Aminon, outro foi Absalão, e o outro foi Adonias. Aminon cometeu incesto com a própria irmã. Absalão cresceu tanto a cabeça que quis tomar o reino do próprio pai, ainda se apoderou por uns dias. E Adonias desrespeitou a velhice do pai. Então esses 3 filhos deram dores de cabeça a Davi, e essa oração que Davi fez não funcionou para aqueles 3, viu? Essa oração que Davi fez aqui, ele fez por toda a sua casa, mas esses 3 filhos não foram abençoados pela oração de Davi. Por quê? Porque Deus não quebra o livre-arbítrio da pessoa. O trabalho de Deus é convencer. Olha, irmãos, preste atenção para isso, para você não se frustrar. Que às vezes você diz: Senhor, por que minha casa todinha não te serve? Querido, será se você é alguém mais do coração de Deus do que Davi? Davi fez esse clamor, e 3 filhos lhe deram dor de cabeça. E às vezes você intercede por gente da sua família, que parece que enquanto mais você ora por ela, mais dores de cabeça elas lhes dão. Eu tenho alguém na minha família assim. Eu nunca deixei de orar, e minha oração tem sido assim: Senhor, transforma. E tem horas que eu cheguei a orar: Senhor, faça a tua vontade. O que o Senhor quiser fazer, faça, porque eu sei que o Senhor não viola o livre-arbítrio. Mas meu papel é orar, que seja feita a tua vontade. Então, queridos, quando você orar por alguém de sua família, que aquela pessoa não ceder, não se frustre. Não pense que é porque você não é ouvido por Deus. Não fique pensando que é porque sua oração é fraca demais. E às vezes você se desespera tanto que diz: meu Deus, será que o Senhor não me responde? Preste atenção, que não são todos que fazem contrariamente ao que você orou. Porque Davi, apesar desses 3 filhos terem lhes dado dores de cabeça, mas há um texto na Bíblia que me chama muita atenção, está no mesmo livro, no capítulo seguinte, e eu quero que vocês vejam aí, capítulo 18, e aqui eu termino. O texto sagrado vai dizer assim para nós. Olha bem, quando o texto vai falar sobre os valentes de Davi, sobre as equipes de Davi, olha o que diz a palavra de Deus para nós, a partir do versículo de número 12, mas eu quero destacar o 17. Tem muitos nomes aí esquisitos, mas eu quero ler com vocês. Olha aí bem direitinho o que diz. Capítulo 18 do mesmo livro de Crônicas, verso do 12 em diante, diz assim: também Abisai, filho de Zeruia, feriu 18.000 edomitas do vale do Sal.
Versículo 13: e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. 14: e Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça em todo o povo, todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo no seu exército, e Josafá, filho de Aliude, era o chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, o escrivão. E Benaía, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e dos peleteus. Porém os filhos de Davi eram os primeiros que estavam ao lado do rei. Glória a Deus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Não está tratando daqueles 3 desobedientes, não. Está tratando dos outros filhos de Davi. 3 não foram alcançados pela oração, mas os demais estavam sempre ao lado de Davi. Quantos glorificam ao nome eterno de Jesus? Da mesma forma que Jesus na cruz, quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vocês acham que Pilatos foi beneficiado com essa oração? Não. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Caifás foi beneficiado com essa oração? Não. Mas aquele centurião que disse: esse era verdadeiramente o Filho de Deus, este foi beneficiado. Aquele que estava do lado direito e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, este foi beneficiado. Assim funciona na sua oração, no seu clamor, o seu clamor pela sua casa. Se tiver 1 ou 2 ou 3 que se rebelem, como foi o caso de 3 dos filhos de Davi, paciência. Mas você orou, louvado seja Deus. Porém tem uma promessa: nem todos irão fazer como fizeram esses 3. Aqui diz que no meio do exército, da organização de Davi, os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Eu estou falando dessa noite e vou encerrar esta mensagem olhando para você que tem sofrido ataques de gente de dentro da sua família. Davi também foi. Davi passou vergonha com Aminon, que cometeu um incesto, praticamente um estupro com a própria irmã. Que vergonha! Todos nós passamos vergonha dentro da família. Não é só a tua família. Você está entendendo? Está entendendo? Diga amém. Imagine a vergonha de Davi com Absalão perseguindo ele para tomar o reino. Não é só você que passa vergonha com gente de dentro da família. Davi também passou. Agora imagina Davi velhinho com aquele filho Adonias querendo ser rei, sem Davi querer. Davi tinha dado uma ordem: quem vai ser rei é Salomão. Mas Adonias mesmo chamou os sacerdotes e disse: derrama óleo aqui, derrame óleo logo em minha cabeça, porque eu reinarei. Imagine a vergonha. Davi passou vergonha na família, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. E eu, meu Deus, por que eu não vou passar também? Eu posso passar. Agora uma coisa é certa: Davi nunca tirou o olhar do Senhor. Aleluia. E no final das contas, quem teve problema na vida não foi nem Davi, foi Aminon que o envergonhou, foi Absalão que o envergonhou. Foram quem envergonharam o intercessor. Se você é intercessor, alguém pela sua família, alguém da sua família pode envergonhar uma hora, às vezes até para dizer que sua oração não funciona. Você ora tanto, olha aqui. Tem gente assim,
Mas amanhã, meu filho, amanhã Deus vai te mostrar que são os filhos de Davi. Dos filhos de Davi, ainda tem deles que dizem assim: Davi, papai, conta comigo, conta comigo, papai. E eu profetizo isso na tua vida. Você que tem sido envergonhado por alguém da sua casa, você que tem sido envergonhado por alguém da sua família, a tua oração vai ser ouvida diante de Deus. E aqueles que têm te envergonhado, paciência, mas Deus vai levantar pessoas que estarão ao lado da rainha. E você é rainha, você foi feito rei e sacerdote diante de Deus. Por isso, não desista de orar pela sua família. E se você recebe essa palavra, aplauda ela agora. Glória a Jesus. Venho aqui para cima do altar agora para que fazer um clamor a Deus. Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, aqui eu estou nesse altar, nesta noite de quarta-feira, para interceder, meu Pai, em cima desse altar, por todas as famílias que subiram aqui nesse local sagrado, para representarem suas famílias diante de Ti, ó Pai. Senhor meu Deus, é neste lugar que nós temos transmitido Tua palavra, e eu quero te pedir agora, meu Pai, que tudo que tem sido apontado para envergonhar essa família, que caia por terra. Todo espírito maligno, tudo que tem tentado envergonhar essa casa, entristecer esta família, eu te suplico agora, meu Pai, visite essa família com salvação, visite com salvação aqueles, meu Pai, que têm resistido ao chamado de Deus. Meu Deus, vai tocando lá, e que esta pessoa, aquela pessoa, possa despertar, meu Pai, para se dirigir ao Senhor e ser incluída nas bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Olha para essa família, abre portas de emprego, abre portas de salvação, abre a porta da graça, escancara essa porta diante dessa pessoa, que aquela pessoa, meu Deus, reconheça a porta da graça e a porta da salvação, que continuam abertas, e só precisa mesmo elas enxergarem a porta da graça. Essa pessoa que tem passado vergonha com comportamentos de alguns de sua família, não deixe essa pessoa ficar pensando que ela não tem Jesus, não deixe essa pessoa ficar pensando que Deus não lhe escuta mais. Não, meu Pai, o próprio Davi passou vergonha, o próprio Davi foi envergonhado dentro da sua família. A própria mulher dele era incrédula e se escandalizava quando Davi dançava diante da arca. Tem gente aqui nesta noite enfrentando incredulidade de Mical na família, que zomba porque ela congrega, zomba porque ela vai para a igreja, zomba porque ela lê a Bíblia, igual a filha de Saul, que chamava Davi de vadio e vagabundo porque ele dançava diante da arca. Ó papai querido, vai agora quebrando toda incredulidade dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Não existe ninguém aqui que não passe nenhuma situação difícil em sua família. Tem gente aqui muito preocupada com sua casa, mas eu profetizo nesta noite a tua palavra: se o Senhor abençoar, ficará abençoada para sempre, e não existe nada que possa contra essa bênção que está infundida e difundida pelo Senhor. Eu quero entregar esta família em tuas mãos, porque eu creio no teu poder, e é por isso que estamos nessa campanha, porque o Senhor é Deus, é vivo e é forte. E em cima deste altar eu clamo por salvação dentro dessa casa, eu clamo por salvação dentro dessa família. Essas crianças que estão crescendo em tua casa, essa mãe que está grávida, que a criança venha com saúde e paz, essa
essa família que está se dissolvendo em muitos casos, Pai querido, vai lá, conserta as finanças daquela família, conserta as finanças daquele casal, conserta os filhos dessa família, conserta os irmãos da minha irmã, conserta a esposa deste marido, conserta o esposo dessa mulher, pois tu és Deus. Se essa pessoa for falar de Jesus em casa, muitas vezes não é ouvida, mas nós falamos com o Senhor sobre elas, e elas são tomadas por essa palavra dentro de casa. Conserta esse lar, abaxere, canta labarraia, conserta essa família pelo amor do teu nome, traz salvação dentro dessa casa. Nós suplicamos em nome de Jesus, em cima deste altar, o lugar mais sagrado de tua casa, abençoe essas criancinhas, que elas cresçam nos teus caminhos, que elas vejam seus pais prosperando e unidos em tudo, para a glória do teu nome. Essa pessoa que tem fracassado na vida sentimental, essa pessoa que tem fracassado na vida paternal, marital, ó Senhor, conserta tudo, porque o Senhor é o Deus dos consertos, o Senhor é o Deus que faz tudo o que quer fazer, tudo que o Senhor determina, o Senhor faz, não tem impedimento para o Senhor agir. Então, meu Deus, que essa família colocada em cima deste altar, meu Deus, seja atingida agora pela nossa oração que te fazemos. Resolve todo o mal ali, lança fora, tira toda a incredulidade em nome de Jesus. Suplicamos com toda a nossa alma, porque sabemos que o Senhor pode, e o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, e ninguém pode contra a tua mão. Agindo eu, quem impedirá? Ah, meu Deus, eu profetizo agora que acontecerá com essa família, igualmente aconteceu com Davi, que diz a tua palavra sobre ele, que os seus filhos eram os primeiros a estarem ao lado do rei. Alabacantarabachaya, meu Deus, que os filhos dessa mulher, que os filhos, os netos deste homem, meu Deus, que a família desta irmã e desse irmão sejam os primeiros a estarem ao lado. Há muitas famílias desunidas, mas que essas famílias estejam juntas, igualmente diz tua palavra, os filhos de Davi eram os primeiros a estarem ao lado dele. Que a família se una, que haja unidade, que haja aconchegamento, que haja, meu Deus, amor, que haja perdão, que haja, meu Deus, trabalhar do teu Espírito, e que tudo fique bem para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Em cima deste altar nós oramos e abençoamos as famílias. Amém e amém. Receba as palmas de Jeová. Amém, gente. Vocês vão descer daqui com a bênção para a família de vocês. Glória a Jesus. Deixa eu dar a bênção apostólica. Fizeram chá? Tem chá? Mas tem um bolinho misturado? Tem não? Tá bom, tá certo. Erga as mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.